Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de organização financeira. Eu sou o professor Rio, sou professor de matemática e eu estou aqui para dar sequência ao nosso conteúdo de organização financeira. Sou o professor Thiago Silva, professor aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 4, que tem como objeto de conhecimento problemas contextualizados, detalhamento, resolvendo problemas do cotidiano, identificando características geopolíticas que contextualizam o comportamento da economia local. Então, pegue seu material de anotação, anote tudo da nossa aula e vamos à nossa aula. E vamos iniciar a nossa aula falando de uma modalidade de empréstimo muito conhecida, né? É uma modalidade de empréstimo muito conhecida para adquirir alguns bens que os valores são muito altos. É o nosso famoso financiamento. Então vamos verificar aí o que é o financiamento, como é que funciona e fazer algumas simulações aqui de uns supostos financiamentos de veículos, né? Quem que não tem o desejo ali de comprar o seu veículo próprio? Com certeza muita gente, né? Mas às vezes é um valor muito alto e a gente não tem aquele valor total para pagar. E aí é por isso que a gente utiliza o financiamento. Dê uma olhada comigo na tela. Essa modalidade de compra de bens também pode ser vista, de certa forma, como um dos tipos de empréstimo. O financiamento funciona da seguinte forma: o contratante escolhe o bem a ser adquirido, a instituição financeira faz o pagamento parcial ou integral desse bem, e então o contratante se obriga a fazer os pagamentos mensais, acrescidos de juros referentes ao valor pago pela financeira. Continuando. Essa é uma modalidade extremamente comum na realidade atual do mercado. Hoje existe uma ampla lista de possibilidades para se financiar. É possível adquirir uma casa, um terreno, um automóvel ou mesmo custear um curso superior, tudo por meio de financiamento. É importante lembrar que nesse tipo de empréstimo, o bem adquirido, na maior parte das vezes, serve como garantia do contrato, não podendo ser vendido ou doado, enquanto ele não for quitado. Então, no caso, se você for fazer um financiamento de um imóvel, o imóvel será exatamente a garantia ali ao banco. Então, por isso que ele não pode ser nem vendido e nem doado. Por quê? Porque até você quitar ele é a garantia do seu banco. Assim também como os veículos. Enquanto você não conclui ali o pagamento do financiamento do seu veículo, você fica impossibilitado de fazer a venda daquele veículo. Por quê? Porque o veículo é a garantia, né, que o banco tem referente àquele valor que ele lhe emprestou. Então, depois que você quita o financiamento, é que você consegue fazer a venda, você consegue desalienar o seu veículo com a instituição financeira, ok? Esse desalineamento, né, quando o seu veículo está alienado ao banco, ele fica alienado até você quitar o financiamento, ok? Quando você quita, aí você, né, pede ali para que seja tirado a alienação do seu veículo. E aí, após essa retirada, você pode vender ou doar o seu veículo. Imagina que foi o seu pai que fez o financiamento, e aí, quando ele quitou, ele pede para sair a alienação, e aí sim ele pode, por exemplo, doar o veículo a você. Entendido? Então, vamos ver aí algumas simulações dos nossos financiamentos. Vamos lá. Vamos fazer algumas simulações de financiamento referentes a veículos. Observação. Para a simulação,
foi usada a média das 30 menores taxas no mercado. E aí essa média ficou no valor de 1,56%. Ok? Pegamos aí 30 médias no mercado, melhor, 30 taxas, ok? Do mercado. E aí fizemos uma média aí dessas 30 taxas. Lembrando que nós pegamos as 30 menores taxas. Então, o valor da taxa a ser usada aí vai ser de 1,56%. Vamos fazer aí a nossa primeira simulação. Olha aí a nossa primeira simulação. Fazendo a simulação, vamos aí imaginar um valor do veículo de R$60 mil. Vamos ter que dar de entrada R$10 mil. A taxa, como eu havia dito, no valor de 1,56%. E vamos fazer aí esse financiamento com 36 parcelas, tá bom? Então, a gente consegue quitar esse financiamento em 3 anos. Então, vamos ver como é que ficaria aí o resultado dessa simulação. O valor da parcela mensal será de R$ 1.825,73. O total será de 36 vezes de 1.825,73, somando um total de R$ 65.726,29. Os juros gerados serão de... os juros é o valor que a gente vai pagar ao final, ok? R$ 65.726,29 menos 50 mil. Professor, por que é 50 mil? Porque o valor do veículo, era de 60 mil. Menos os 10 mil que você pagou de entrada, então significa que o banco financiou 50 mil reais para você. E aí, então, R$ 65.726,29 menos 50 mil reais, significa que de juros você irá pagar R$ 15.726,29. E aí, para fins também de informação, o IPVA deste veículo, então IPVA anual aproximado de um veículo de R$ 60 mil, lembrando que o IPVA é 4% do valor do veículo, então o IPVA desse veículo seria de aproximadamente R$ 2.400, ok? Vamos aí imaginar uma outra simulação. Vamos lá, vamos ver o segundo exemplo aí de um financiamento, com o valor de veículo totalizando aí R$ 60 mil. Quando a gente fala veículo, pode ser uma moto, pode ser um carro, pode ser também um veículo agrícola, que ajude lá na fazenda, Tudo isso pode ser financiado. Então, quando a gente fala veículo, é um veículo qualquer, tá? O valor de entrada é o valor que você vai dar ali, na hora de fazer a compra, tá? O restante, do valor é justamente o valor que será financiado aí pela instituição financeira. Como a gente convencionou aqui, nós pegamos a média, então a taxa vai ser a mesma, tá bom? De 1,56%, tá bom? E nós vamos manter aí as mesmas parcelas de 36, tá bom? Então, a gente já mostrou como é que são realizados os cálculos, Nós vamos colocar aqui, então, os valores mais importantes. Acompanhe, então, o resultado dessa simulação. Então, olha só, o valor da parcela mensal, tá? Já feito aí todos os cálculos, R$ 1.460,58. Então, cada mês é esse o valor que você vai desembolsar aí para pagar o financiamento. O total será, então, 36 parcelas, Então, 36 meses de R$ 1.460,58, totalizando, então, R$ 52.581,03. Isso são a soma das parcelas que você vai pagar aí ao longo de 3 anos, tá? Os juros gerados serão, então, quando a gente faz a subtração, dos R$ 52.581,03 menos 40 mil, E aí, mais uma vez, explicando por que 40 mil. O valor do veículo era 60, mas você tinha 20 mil reais guardado, foi
esses 20 mil que você utilizou para dar de entrada. Então, o restante, os 40 mil, é justamente o que foi financiado aí pela instituição financeira, tá? Por isso que a gente considera apenas os 40 mil. Fazendo essa subtração, então, resultou em R$ 12.581,03, isso somente os juros gerados, né? É um juros que vai sendo acumulado aí nesses 3 anos em que você está pagando aí o financiamento, tá? Então, para título de informação, novamente, né, o IPVA, porque todo veículo tem que pagar IPVA anualmente. Então, calculando então os 4% aí dos 60 mil, esse valor de IPVA é calculado em cima do valor do veículo, tá? Gerando então um IPVA de R$ 2.400, tá bom? Repito, tem que ser pago anualmente, tá bom? Então, além das parcelas, né, que você paga do financiamento do veículo, você também paga aí o imposto, o IPVA, que é justamente aplicado em cima de veículos, tá bom? Então, quando você, né, almeja ter uma posse como um veículo, você tem que ter tudo isso em mente. Você vai pagar imposto, né? Você vai pagar as parcelas, tá? Você tem que ter um valor de entrada, né? Isso faz parte aqui das nossas simulações, né, professor? Com certeza, né? E aí vocês viram que na primeira simulação a entrada foi de R$ 10.000. Para a segunda simulação, agora a gente imaginou que você tinha mais dinheiro para dar de entrada, então agora foi R$ 20.000. Mas agora imagina que, eu ainda achei que essa parcela ficou muito alta, não consigo ainda pagar uma parcela de R$ 1.400. Então uma coisa que a gente pode fazer é aumentar o prazo. Então agora a gente vai aumentar ali o nosso prazo. Em vez de ser de 36 vezes, vamos alterar para 60. Acompanhe aí mais uma simulação. Valor do veículo, vamos manter ali os 60 mil, ok? Valor de entrada, vamos manter também os 20 mil. O valor da taxa, vamos manter a mesma média ali das taxas que a gente já tinha dito anteriormente, de 1,56%. Porém, agora a gente alterou o número de parcelas, tá? Então, alteramos o tempo. Antes era de 36 meses, que no caso são 3 anos. Agora alteramos para 60 vezes. Então, agora são 5 anos. Ok? Vamos lá, o resultado do nosso financiamento. O valor da parcela mensal será de R$ 1.031,47. Observe que baixou, né, o valor da parcela. Porém, a gente vai já olhar um pouquinho mais aí para frente, vocês vão ver que os juros aumentaram. Porque agora não são somente 3 anos cobrando juros, serão 5, ok? O total agora que será pago serão 60 vezes de R$ 1.031,47, que terá o total de R$ 61.888,15. Os juros gerados serão de... Então, vamos subtrair ali os R$ 61.888,15 menos os 40 mil. O veículo era 60, você deu 20 mil de entrada e aí o banco financiou para você R$ 40 mil. E aí significa que você pagou de juros durante esses 5 anos R$ 21.888,15. Tá? O IPVA a gente vai manter o mesmo valor dos 2.400 porque ele está simulando com o mesmo valor dos 60 mil reais, ali como se fosse um carro, atualmente um carro popular, tá? Tem um valor de aproximadamente ali 60 mil reais. O IPVA, como já foi dito, é 4% do valor do veículo, tá bom? Então observe que agora aumentamos o prazo de 3 para 5 anos. Na taxa a gente vai manter a mesma. A parcela baixou o valor, né? Logicamente, a parcela baixou o valor. Mas, em compensação, no final das contas, você estará pagando um valor maior de juros, tá? Porque você não pagará somente 3 anos de juros, e sim 5. Então, logicamente, vai pagar mais juros. Vamos aí a uma quarta simulação. Vamos lá. No nosso quarto exemplo, nós estamos aí calculando um valor de veículo mais caro, né? Agora um veículo de 100 mil, tá?
Repito, é um veículo, né, genérico, pode ser um veículo de passeio, pode ser uma caminhonete grande, robusta para fazenda, né? Ou mesmo pode ser um veículo, um trator, um mini trator, né, que faça trabalho pesados aí, tá bom? Então, é um valor razoável aí para um veículo. O valor de entrada agora será de R$30 mil, tá? Vamos supor que você tenha guardado aí R$30 mil e você vai utilizar então para dar a entrada. Então, 100 menos 30, né? Você vai financiar automaticamente os 70 mil restantes aí do valor do veículo. Vamos manter aí o valor de taxa, né? 1,56%. E agora nós estamos trabalhando aí com um total de 36 parcelas, tá? Ou seja, 3 anos pagando uma quantia mensalmente, tá? Bora ver como é que ficou então o resultado? Olha só. Então, com esses valores, né, o valor da parcela mensal de cada prestação será de R$ 2.556,02, tá? Então, o total, né, você pagando lá os 36 meses de 2.556, vai gerar então um total de R$ 92.016 e mais 81 centavos, tá? Então, no final das contas, né, aqueles 70 mil, né, que você poderia pagar se fosse à vista, né, pagando a prazo, nessas 36 parcelas, você paga um total de 92 mil e mais um pouquinho, tá? Então, só os juros gerados aí nessa simulação, né, fazendo a subtração, então, dos R$ 92.016,81, menos os 70 mil, que foi exatamente o valor que foi financiado, né, vamos ter, então, R$ 22.016,81, tá bom? Tudo isso, então, é valor de juros, ou seja, você está pagando o valor do veículo e mais os juros, só os 22 mil aí se refere aos juros, tá? E para esse caso específico, né, para vocês repararem como o IPVA também muda, né? O imposto também é calculado aí como 4% de 100 mil. Se o veículo é mais caro, lógico, né, o IPVA dele também será mais caro. Não? Para nossas outras simulações, né, o nosso IPVA era de 2 mil, cerca de 2 mil, né, e agora nós estamos aqui com R$ 4 mil de IPVA, que é pago anualmente. Muito bom, né? Vamos lá, nossa quinta simulação. O mesmo veículo aí de 100 mil, agora uma entrada de 30 mil novamente, né? Na verdade, agora há pouco também era 30 mil de entrada, só que agora a gente vai aumentar o número de parcelas. Novamente, vamos passar de 36 vezes para 60 vezes. Ok? Então, de 3 para 5 anos, vamos ver o que vai acontecer aí na nossa simulação. Ó, o valor da nossa parcela mensal vai diminuir, né, do que era antes. Agora vai para R$ 1.805,07. Então, o valor total será de R$ 108.304,26. E os nossos juros gerados, né, que é a subtração ali do valor total pelos 70 mil, que foi o valor que o financiamento bancário realizou, será no valor, então, de juros somente R$ 38.304,26. Então, esse aí é o valor somente de juros. Observe que o valor de juros aumentou. O IPVA anual vai continuar o mesmo, porque ainda é um valor, né, um veículo no valor de 100 mil. Então, 4% de 100 mil, vamos para R$ 4 mil de IPVA. Tudo bem? E aí algumas coisas, por exemplo, quando a gente trata de financiamento, né, financiamento tanto de veículo como financiamento de imóveis, nós temos duas tabelas de financiamento. É a tabela Price e a tabela SAC. Uma dessas tabelas a gente vai pagar sempre a mesma parcela e a outra tabela a gente vai pagar ali parcelas decrescivas, começando pelo valor mais alto. E aí, quando a gente conclui o financiamento, já estamos pagando valores bem mais baixos. E, então, vamos conhecer aí essas duas tabelas. Vamos lá. Aí a tabela Price e SAC. A tabela Price e a tabela SAC são duas formas de amortização de empréstimos bastante utilizadas, mas diferem em como as parcelas são calculadas e pagas ao longo do tempo. Ok? Vamos aí. Seguindo, vamos aí para a tabela Price, que é o sistema francês de amortização.
Na tabela Price, as parcelas são fixas ao longo do período de pagamento, tá bom? A parcela consiste em uma parte de amortização do principal, né, o valor, o dinheiro, né, e outra parte de juros. Então, uma parte você amortiza o dinheiro, né, o capital aplicado e também os juros. No início do empréstimo, a parcela é composta por uma maior parte de juros e uma menor parte de amortização. Conforme o tempo passa, a proporção de amortização aumenta e a de juros diminui. Seguindo, o saldo devedor é reduzido a cada pagamento, mas as parcelas permanecem iguais, né? É uma opção comum para financiamentos de longo prazo, como hipotecas, pois oferece previsibilidade nas parcelas, que é o ponto principal aí, né? A diferença aí desses dois sistemas de amortização. Então vamos lá, né? Como vimos aí, a tabela Price são sempre parcelas iguais. E a tabela SAC, sistema de amortização constante. Na tabela SAC, as parcelas são decrescentes ao longo do tempo, ok? Então, continuando, a parcela consiste em uma parte de amortização constante do principal e outra parte de juros, que é recalculada com base no saldo devedor remanescente. No início do empréstimo, as parcelas são maiores, pois a parte de amortização é mais alta e a parte de juros é calculada sobre o saldo devedor total. Conforme o saldo devedor é reduzido, a parcela diminui. A vantagem do saque é que o total pago em juros ao final do empréstimo é menor do que na tabela Price, ok? É comumente utilizado em financiamentos de curto e médio prazo. Em resumo, na tabela Price, as parcelas são fixas, enquanto na tabela SAC, as parcelas diminuem ao longo do tempo. Cada uma dessas opções pode ser mais adequada dependendo das necessidades e capacidades financeiras do tomador do empréstimo. Então, o que normalmente é muito dito aí para a escolha, às vezes, da própria tabela. Isso. Eu fui verificar, né, um financiamento de um imóvel para mim, mas aí eu tinha um limite ali onde só podia chegar até R$ 1.300. Exemplo, tá, pessoal? E aí, na tabela SAC, né, que é decrescivo, ok? O que acontece? Na tabela SAC, a primeira prestação ia ficar no valor de R$ 1.600. Então, no caso, eu já não poderia fazer pela tabela SAC. Entenderam? Apesar das outras irem baixando, mas o meu limite era até R$ 1.300. Então, aí o banco não aceita que seja feito pela tabela SAC, porque as primeiras parcelas é no valor mais alto do que eu posso pagar. Enquanto na tabela Price pode ficar ali parcelas fixas de 1.200 e um pouquinho. Eu acho que a tabela SAC, né, professor, é mais interessante para quem de repente financia um veículo e de repente trabalha numa fazenda ou no sítio, né? Por exemplo, vamos supor que alguém plante macaxeira e está interessado em adquirir um veículo maior, uma caminhonete maior para entregar mais o seu produto, né? Mais macaxeira, distribuir mais macaxeira aí para o comércio. Então, se ele consegue uma capacidade maior de entrega, ou então maior de produção, ele já está prevendo que ele vai conseguir uma produção maior. Então, a tabela SAC acaba sendo mais interessante porque ele vai conseguir amortizar cada vez mais conforme passa o tempo, né? Como já está prevendo que ele vai ter ali uma grande produção, então seria mais interessante, né, ele conseguir pagar o seu veículo, né, de forma mais rápida, justamente nesse sistema de amortização aí, que é o SAC, diferente que é o do Price, que é a parcela sempre constante naquele mesmo valor. Então, são situações diferentes, né, que conforme a gente falou aqui na outra aula, né, conforme os empréstimos, varia conforme o perfil, essa tabela de amortização também varia também conforme o perfil do cliente, né? Se ele consegue uma capacidade maior de amortização, então um sistema é melhor para ele, é mais interessante para ele do que o do outro. Isso aí, né? E já que a gente está falando de juros, vamos aqui agora verificar juros e a Amazônia. Então, temos aí algumas coisas referentes aí aos juros e a Amazônia. Observe aí. As taxas de juros
para os povos da Amazônia são influenciadas por uma série de fatores, incluindo acesso limitado a serviços financeiros, dependência de recursos naturais, projetos de desenvolvimento sustentável, fortalecimento das instituições locais e políticas públicas de inclusão financeira. Reduzir as disparidades das taxas de juros requer um esforço coordenado entre o setor público, o setor privado e as próprias comunidades, visando promover o desenvolvimento econômico sustentável e a inclusão financeira na região. Ok? Então, a gente pode ver aí que, dependendo aí muito do local onde você está inserido, isso tudo torna-lhe variável as taxas de juros, ok? E também temos várias coisas aqui referentes na nossa Amazônia que também pode reduzir a taxa de juros. Tudo bem? Vamos aí ao primeiro, acesso limitado a serviços financeiros. Muitas comunidades na Amazônia, especialmente as comunidades indígenas e ribeirinhas, têm acesso limitado a serviços financeiros, como bancos e cooperativas de crédito. Isso pode resultar em taxas de juros mais altas quando recorrem a fontes informais de financiamento, como empréstimos de agiotas, devido à falta de concorrência e transparência no mercado. Muito bom. Vamos aqui ao próximo. Economia baseada em recursos naturais. Muitas comunidades na Amazônia dependem da utilização sustentável dos recursos naturais, como agricultura de subsistência, pesca e coleta de produtos florestais não madeireiros. As taxas de juros para essas comunidades podem ser influenciadas pela sazonalidade das atividades econômicas e pelos riscos associados à volatilidade dos preços dos produtos agrícolas e as mudanças ambientais. Então, depende muito do clima no ambiente aí, para saber como é que vai ficar o nosso sustento, Outro aí nós temos os projetos de desenvolvimento sustentável. Com o aumento do interesse em projetos de desenvolvimento sustentável na Amazônia, como ecoturismo, manejo florestal comunitário e agricultura orgânica, há uma demanda crescente por financiamento acessível e adequado para essas iniciativas. As taxas de juros para esses projetos podem ser influenciadas pela percepção de riscos ambientais e sociais, bem como pela necessidade de retornos financeiros sustentáveis a longo prazo. Muito bom. Próximo aí, fortalecimento das instituições locais. A promoção de instituições financeiras locais, cooperativas de crédito e associações comunitárias pode ajudar a reduzir as taxas de juros para os povos da Amazônia, oferecendo serviços financeiros adaptados às suas necessidades específicas e promovendo o desenvolvimento econômico local. Então, aí é o porquê que, às vezes, as cooperativas possuem taxas de juros mais baixas, ok? E vamos aqui para o nosso próximo. Políticas públicas e inclusão financeira. Políticas públicas que promovem a inclusão financeira e o acesso equitativo a serviços financeiros são essenciais para reduzir as disparidades nas taxas de juros entre os povos da Amazônia e o restante da população. Isso inclui o fornecimento de educação financeira e apoio ao microcrédito e o desenvolvimento de instrumentos financeiros adaptados às realidades locais. Ok, Então, a gente viu aí que tem muita coisa aqui que pode influenciar ali nas taxas de juros aqui da nossa Amazônia. Entendido? Então, vamos agora conhecer algumas outras coisas referentes à nossa Amazônia. Vamos lá. Certamente existem projetos na Amazônia que, direta ou indiretamente, podem contribuir para a diminuição das taxas de juros. E aqui estão alguns exemplos. Vamos aí ao nosso primeiro. Microcrédito para empreendimentos sustentáveis. Instituições financeiras e organizações de desenvolvimento oferecem microcrédito para empreendimentos sustentáveis na Amazônia, como agricultura orgânica, artesanato local, ecoturismo e manejo florestal comunitário. Esses empréstimos, muitas vezes, têm taxas de juros mais baixas do que as oferecidas pelo mercado convencional, visando estimular o desenvolvimento econômico local de forma sustentável.
Então aí já é o primeiro projeto, ó, microcrédito para empreendimentos sustentáveis. Vamos aí ao nosso segundo? Linhas de crédito para projetos de conservação. Algumas instituições financeiras e agências governamentais oferecem linhas de créditos especiais para projetos de conservação ambiental na Amazônia, como reflorestamento, restauração de áreas degradadas, manejo sustentável de recursos naturais e implementação de práticas agrícolas sustentáveis. Esses financiamentos podem incluir incentivos financeiros como taxas de juros subsidiadas ou períodos de carência prolongados. Então, são instituições que pagam para você não prejudicar, né, a floresta, para você remanejar, né, trabalhar de forma consciente aí o seu produto dentro dessa área florestal. Muito bem, vamos lá ao nosso terceiro projeto. Parcerias público-privadas para a infraestrutura sustentável. Projetos de infraestrutura sustentável na Amazônia, como sistemas de transportes, energia renovável e saneamento básico, podem ser desenvolvidos por meio de parcerias público-privadas. Essas parcerias podem envolver financiamento misto, com capital público e privado, e podem beneficiar de taxas de juros mais baixas devido ao menor risco percebido pelos investidores. E aí são investimentos tanto, né, do serviço público como também do serviço privado. Vamos lá a mais um projeto? Incentivos fiscais para investimentos sustentáveis. Governos locais e nacionais podem oferecer incentivos fiscais para investimentos em projetos sustentáveis na Amazônia, como isenção ou redução de impostos sobre renda, propriedades e vendas. Esses incentivos podem tornar os investimentos mais atrativos para o setor privado e reduzir os custos financeiros associados, incluindo taxas de juros. Isso aí, então conhecemos aí, né, vários projetos que ajudam tanto a baixar os custos como a incentivar alguns projetos, né, algumas realizações aqui na nossa Amazônia. Essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante e nos encontramos aqui numa próxima oportunidade.